todas as apresentações que foram feitas anteriores, falando sobre o sistema federativo e a estrutura federativa, todas elas se reportaram aos documentos orientadores, né? É quase impossível que a gente consiga fazer qualquer tipo de apresentação ou de trabalho sem estar citando os documentos orientadores, justamente pela importância que eles têm. Eles são os nossos basiladores do nosso trabalho quando a gente faz esse tipo de atividade, né? Nós temos trabalhado muito na questão dos documentos orientadores, né, atual diretoria, justamente para que haja uma divulgação e o estudo desses documentos norteadores ou orientadores do CFN-FEB, né, que nós chamamos de documentos de orientação nacional. Existe um esforço muito grande pelas vice-presidências para que esse trabalho levado para as casas espíritas, né, os documentos possam ser levados para as casas espíritas, que é a nossa base, e lá as pessoas conheçam esses documentos. Muito se tem ideia, assim, se pensa que esses documentos, eles são recentes, né? Mas, na verdade, eles já estão permeando o movimento espírita há muitos anos. O primeiro documento norteador que saiu foi Orientação do Centro Espírita, que saiu lá em 1980. Depois ele passou por uma revisão em 2006 e agora, no ano passado, foi aprovado no CFN a sua terceira revisão, que está indo, né, a campo a partir agora de janeiro, que ele foi liberado pela editora FEB, né? Então, são mais de 40 anos que esses documentos estão aí permeando e que gradativamente vem sendo construído conforme o movimento evolui, cresce, se desenvolve e as necessidades vão acontecendo, né? Mas o que são esses documentos norteadores? Então, são os documentos que trazem subsídios e conteúdos com o propósito de orientar e colaborar para que as casas espíritas, os órgãos unificadores, no caso que o AURI, possam executar suas atividades de estudo, prática e difusão da doutrina espírita com qualidade e segurança. Isso não quer dizer que aqueles que utilizam os documentos orientadores, eles tenham que implantar, têm a obrigação de implantar como está lá na letra do documento, né? A forma com que está redigido. Na verdade, justamente esses documentos nos dão os parâmetros para que a gente possa, dentro da autonomia de cada instituição que os utilizam, possa escolher a aplicação desses documentos conforme a sua realidade. Se a gente for identificar lá na introdução da Orientação ao Centro Espírita, na página 13, já do documento atual, de 2021, ele nos fala o seguinte: as orientações, programas e material de apoio elaborados e disponibilizados pelos órgãos federativos e de unificação são oferecidos a título de sugestão e de subsídio para as atividades dos centros espíritas e das demais instituições espíritas, os quais, no uso da autonomia e da liberdade de ação que desfrutam e sem alterar o texto original, podem utilizá-los de forma compatível com sua realidade, bem como aplicá-los de conformidade com as suas necessidades. Isso está lá praticamente na abertura da Orientação ao Centro Espírita, mas isso se aplica a todos os documentos orientadores, né? Se uma casa deseja implantar uma nova atividade, ela vai encontrar naquele documento orientador, ou seja, a Orientação ao Centro Espírita ou o documento específico daquela área, os parâmetros e como ela pode fazer essa implantação. Não detalhado, porque isso depende da autonomia e daí o aspecto administrativo de cada casa, mas principalmente de forma ampla, que possa atender aquela demanda dentro dos aspectos da atividade espírita e daquilo que é entendido pelos conceitos de Kardec, né? Então, se um grupo de pessoas está iniciando uma atividade, né, ou vai iniciar um centro espírita, ele vai conseguir encontrar nesse documento orientador, por exemplo, Orientação ao Centro Espírita, todos os parâmetros e todas as bases para que ele possa implantar todas as atividades dessa nova empreitada do centro espírita. Então, nesse sentido, esses documentos, eles têm uma característica de ter essa capacidade de adaptação, adaptação no sentido de atender grandes instituições, novas atividades já existentes, justamente por essa característica orientativa que ele tem. Tá? Outra característica importante que a gente tem que considerar, que talvez seja a sua principal característica e o que justamente dá legitimidade desses documentos, é a questão da sua construção. Eles são construídos de uma forma participativa dentro do movimento espírita. Quando um documento nacional ele é construído, ele parte de um texto base,
passa por todas as federativas que compõem o CFN, o Conselho Federativo Nacional, e todas elas têm oportunidade de participar na construção desse documento, sempre de uma forma colaborativa. E quando o documento ele é publicado, ele vai para a plenária do CFN para ser aprovado, ele já passou por todos esses processos e houve sempre um consenso, né, para que aquele texto que foi elaborado, ele atende às especificidades, ele atende às características de todas as federativas, independente digamos assim, das questões regionais que ele possa ter numa federativa do Norte, do Sul, ou do Centro, ou de qualquer região. Da mesma forma com que ele vai atender as características específicas de Santa Catarina, considerando o aspecto do Oeste, do Centro, do Leste e assim por diante. Ele vai ter essa capacidade de atender a todos os centros espíritas, né? Normalmente, esses documentos, eles levam muitos anos para ser construídos. Passam-se por várias etapas e, quando existe o consenso, como eu falei anteriormente, é que ele vai para o plenário do CFN e lá as federativas vão bater o martelo finalmente para que ele seja aprovado. Por exemplo, o documento da mediunidade, orientação da prática mediúnica, ele levou quase 8 anos para ser construído. Nós tivemos a oportunidade de participar da construção dos documentos da área dos estudos, que levaram de 3 a 4 anos para ser construídos, e na ocasião, nós tivemos a oportunidade de coletar informações dos nossos coordenadores regionais aqui, que estavam à época, da equipe de estudos que estava trabalhando à época, e hoje nós vamos ver lá no documento como ele foi redigido, nós encontramos textos, ideias, sugestões que foram dados aqui por Santa Catarina. Isso é uma amostra da construção coletiva, né? Outro exemplo que a gente pode considerar é o próprio grupo de estudos introdutório, que hoje a FEB trabalha numa divulgação pelo Brasil todo. No ano de 2015, a área de estudos promoveu um evento nacional que foi feito em Belo Horizonte e solicitou que nós, todas as federativas, nós encaminhássemos estudos de sucesso na área dos estudos. Então, nós divulgamos isso para todos. Surgiu um centro aqui da região Nordeste, aqui da 13ª URI, que apresentou um projeto, e esse projeto foi apresentado em Belo Horizonte. Todo mundo gostou dele, a FEB se interessou, e depois ele foi adaptado, foi ajustado para que ele tivesse uma atuação dentro de um âmbito nacional, e hoje, quando a gente vai ver aquele documento de orientação, introdutório, a gente vê um caso, um exemplo prático de Santa Catarina. Então, isso é um exemplo dessa construção coletiva que a gente tem a possibilidade de colaborar, fazendo com que haja um crescimento e haja a construção que beneficia todos os envolvidos nesse processo, né? Analisando um pouquinho mais sobre os documentos. Quais são os documentos? O movimento federativo, ele se organiza em áreas de atuação, áreas estratégicas, como nós chamamos, né? Então, além da área de gestão, que são representadas principalmente por esses principais documentos aqui, que praticamente todos já foram apresentados, orientação ao centro espírita, a orientação aos órgãos de unificação, o plano de trabalho, importantíssimo documento, que está na sua 2ª edição, e o que fala da sustentabilidade. O livro espírita é a sustentabilidade do movimento espírita. Já comentou, já fez aí uma referência sobre ele, né? Então, também existem, esses são o que nós chamamos de gestão, né? Gestão, de liderança. Existem aqueles documentos orientadores das áreas. Aqui nós temos ali a comunicação social, a assistência e promoção social espírita, a orientação à prática mediúnica, a orientação ao atendimento espiritual. Nós temos aqui os livros do estudo, que é a orientação à área de estudo do espiritismo, ao ESD, ao introdutório e a obras básicas, a atividade e ação evangelizadora da infância, da juventude e assim por diante. Nós temos também o documento da família, que hoje está em construção, e que possivelmente vai levar aí mais alguns anos para que ele possa ser examinado. Inclusive, a nossa área de família da VPFIG tem uma atuação importantíssima, né, dando apoio e ajudando na construção desse documento. Quando a gente vai lá no portal da FEB, a gente vai encontrar esses documentos lá. Talvez eles estejam um pouco distribuídos, né, porque a estrutura da FEB é um pouquinho diferente, mas também nós podemos encontrar esses documentos no nosso portal. Estão lá em Movimento Espírita,
downloads, tem uma aba chamada documentos gerais, documentos nacionais de orientação, e aqui a gente já divide por área os documentos para ficar mais fácil para quem quer localizar. Também estão disponíveis dentro do WebFac, lá em documentos nacionais, documentos de orientação. Então, estão vários locais que a gente pode disponibilizar esses documentos, nós assim o fazemos, né? Uma coisa importante que eu gostaria de comentar aqui, que existe também um papel muito importante das URIs dentro da difusão e da aplicação desses documentos, né? Se de um lado as VPs estão trabalhando intensivamente para levar, para que esses documentos sejam conhecidos, sejam abraçados pelos centros espíritas, é muito importante que a URI também faça a valorização desse documento, sempre que haja um espaço nesse sentido. Fazendo com que eles sejam conhecidos na Casa Espírita, os coordenadores regionais utilizem esses documentos com frequência, se possível, promovam estudos, promovam atividades que esses documentos sejam valorizados, porque se nós não valorizarmos esses documentos, eles não vão ser conhecidos pelas pessoas. Como eu comentei do orientação ao centro espírita, né? Nós temos ali um documento que está presente no movimento espírita há 40 anos e nós recebemos frequentemente solicitações no nosso portal da FEC pedindo orientações de como eles podem fazer determinada atividade. Por quê? Porque os documentos ainda não são, assim, francamente conhecidos por todo o movimento espírita. Então, é importante que a gente faça esse papel de difusão. As vice-presidências estão esforçadas, inclusive nas rodas de conversa virtuais que são promovidas pelas vice-presidências, várias estão trabalhando para que as suas equipes consigam conhecer e estudar esses documentos. E outra questão que é importante, que a gente deveria considerar também, que a partir do momento em que as casas espíritas e os trabalhadores começam a estudar esses documentos nas suas mais diversas áreas, tanto a orientação ao centro espírita quanto os documentos de orientação das áreas, a gente vai perceber que aqueles problemas que infelizmente existem, né, daquelas atividades estranhas, algumas enxertias, alguns personalismos que acontecem nas casas espíritas, eles naturalmente desaparecem, porque os trabalhadores começam a compreender como as atividades devem ser desenvolvidas pela ótica do documento orientador, pela ótica dessa orientação nacional, para que eles tenham segurança e vão implementar essas atividades. Então, inclusive, tudo isso contribui, obviamente, para o processo de união e unificação do movimento em todos os seus aspectos, em todas as instâncias do movimento federativo. Tá? Então, seria essa a minha apresentação, de uma forma bem objetiva, para que vocês possam conhecer esses documentos nacionais.